Olá, nesse vídeo nós falaremos um pouco mais sobre um dos principais nervos cranianos, o nervo facial, que é responsável pela gustação dos 2/3 anteriores da língua, pela secreção das glândulas submandibular e sublingual, ainda pela inervação da mucosa nasal e motricidade para os músculos da mímica. Aqui então nós podemos ver os componentes do tronco encefálico, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Aqui, analisando também de perto, nós podemos ver a origem aparente desse nervo, que se dá no sulco bulbo-pontino, ou seja, no limite entre as estruturas da ponte e do bulbo. O nervo, após emergir de sua origem aparente, ele se dividirá em dois ramos principais, que então será a raiz motora, que então inervará os músculos da expressão facial, e o nervo intermédio, que desempenhará a função sensitiva e somática. As estruturas em uma visão posterior, nós podemos observar então aqui em amarelo o nervo facial, emergindo do sulco bulbo-pontino e atravessando a parte petrosa do osso temporal, que é este daqui, através do meato acústico interno, que é esse buraquinho aqui que a gente consegue ver. Os dois ramos do nervo facial se fundirão, atravessarão o meato acústico interno em um tronco chamado canal facial, que está dentro aqui do osso temporal, e terá então sua terminação bem aqui no forame estilomastóide. Aqui o nervo facial saindo do forame estilomastóide. Durante esse percurso, nós veremos então que seus dois ramos formarão o gânglio geniculado dentro do osso temporal. Nesse gânglio, então, nós encontraremos os corpos neuronais da raiz sensitiva, ou seja, do nervo. Agora, essas estruturas em uma visão lateral, nós podemos observar a presença do gânglio geniculado. Nós não conseguimos ver antes porque ele estava dentro do osso temporal. Como agora foi retirado, para podermos visualizar o resto dessas estruturas, nós conseguimos visualizá-lo agora. O nervo facial ele recebe e dá ramos dentro e fora do osso temporal. Os seus ramos internos ou ainda intrapetrosos são principalmente o nervo petroso maior e o nervo corda do tímpano. Seu nervo petroso maior transmite a sensibilidade geral do palato mole e ainda se liga com o gânglio pterigopalatino, que é essa estrutura que nós podemos observar. Suas fibras pós-ganglionares, ou seja, depois que passaram do gânglio, elas se distribuem na glândula lacrimal, nas glândulas palatinas e nas glândulas mucosas da cavidade nasal. O nervo corda do tímpano, ao unir-se ao nervo lingual, veicula fibras aferentes gustatórias provenientes dos 2/3 anteriores da língua, ou seja, vai fazer a sensibilidade gustatória dos 2/3 anteriores da língua. O nervo corda do tímpano ainda contém fibras eferentes viscerais parasimpáticas que deixam o nervo lingual para fazer sinapse no gânglio submandibular, então que suas fibras pós-ganglionares se distribuem nas glândulas submandibulares e sublingual. Para uma melhor compreensão dessas estruturas, então nós temos aqui novamente o tronco encefálico. Essa região aqui quase transparente é o osso temporal. Aqui, essa região alaranjada, nós temos o gânglio geniculado, formado pela raiz motora, e o nervo intermédio do nervo facial.
Saindo internamente do osso temporal, nós temos os seus ramos intrapetrosos. E saindo externamente a ele, pelo forame estilomastoide, nós temos os seus ramos extrapetrosos, sendo eles puramente motores. Em sua saída pelo forame estilomastoide, o nervo facial passa a ser apenas motor e não mais misto. Suas primeiras ramificações motoras são o ramo digástrico e o ramo estiloide. Esses dois ramos inervarão os músculos com seus respectivos nomes. Ao alcançar aqui a glândula parótida, o nervo facial percorre seu interior. Logo depois, se divide em dois ramos, que se subdividem em vários outros ramos. São eles conhecidos como o ramo temporal, o ramo zigomático, os ramos bucais, o ramo marginal da mandíbula e o ramo cervical. Esses ramos, então, se destinarão aos músculos da expressão facial situados nas regiões indicadas pelos próprios nomes dos ramos nervosos. Oi, gente! Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os ramos extrapetrosos responsáveis pela nossa expressão facial. Eles surgem do plexo intraparotídeo. O primeiro é o ramo temporal, que fica na parte mais superior da face. O nosso segundo ramo é o zigomático. Ele inerva acima do ducto parotídeo. O terceiro ramo é o bucal. Ele fica abaixo do ducto parotídeo. O marginal da mandíbula forma a nossa quarta ramificação. E por fim, temos as nossas ramificações cervicais, no ângulo da mandíbula.